O Eiras Digital recebe hoje Nuno Campilho, Presidente da Junta de Freguesia de Oeiras, Passos de Arcos e Caxias. É com entrevistas de interesse público que o Eiras Digital se torna mais próximo de si. Como é que avalia esta reorganização administrativa e como é que avalia as consequências desta? Portanto, agora é Presidente da Junta de Oeiras, Passos de Arcos e Caxias. Considera que foi benéfico ou não? Bem, eu sempre fui crítico e sempre apresentei argumentos que me levaram a ser contrário a esta reorganização. E não tanto pela perspectiva mais emotiva, sem com isto querer estar de alguma forma, beliscar os interesses identitários de cada uma das populações que agora foi agregada. Eu considero que há um erro que reputo de grave por parte do Governo e do Legislador quando assume esta reorganização, forçado por um mandato da Troika que ainda por cima não fala concretamente nas juntas de freguesia, mas fala dos municípios em geral, do poder local. Perspectivava-se, e isso sim, eventualmente poderia ter algum impacto a nível económico e financeiro na nossa sociedade, uma eventual fusão de municípios, mas não, aquilo que o Governo e o Legislador entendeu foi fazer a agregação e a fusão de freguesias. E eu critico pela perspectiva que foi aventada na altura de se estar a fazer uma redução substancial das verbas que eram gastas, o que se tem vindo a revelar um flop, porque aquilo que nós verificamos é que existiu, efetivamente, nem podia ser de outra forma, uma redução substancial no número de eleitos, só que esses eleitos tinham um impacto nas finanças das respectivas freguesias que era muito reduzido. E esqueceram-se de fazer as contas pelo outro lado. E vou-vos dar exemplos muito concretos do meu dia-a-dia. Eu estou aqui convosco, farei o meu dia inteiro aqui em Oeiras. Eu amanhã tenho a parte da manhã em Passos de Arcos. Normalmente tenho a parte da tarde, terça-feira, em Caxias, sendo que irei faltar às audiências de Caxias porque tenho a Assembleia Municipal. Às quartas-feiras de manhã tenho reuniões com os meus colegas do Executivo. Às quartas-feiras à tarde faço visitas às 3 freguesias, vamos lhe chamar assim para simplificar o diálogo, e às quintas-feiras e às sextas visito instituições. E isto significou triplicar a minha mobilidade, utilizando um carro que por acaso é o meu, mas isso é uma questão quase paralela a esta conversa, mas que implica custos naturalmente de combustível e desgaste da viatura, desgaste esse que sou eu que estou a suportar, mas isso, enfim, volto a dizer, não é tema, mas há um custo que não é só o meu. Tenho 2 vogais muito operacionais, um nas obras e outro no ambiente, que passam o dia inteiro, passo a expressão, a fazer piscinas e a gastar combustível que, obviamente, porque estão em serviço puro, onera o que é público. E mais, eu faço estas deslocações a Passos de Arcos e a Caxias porque não tenho que estar a onerar e a forçar os municípios dessas localidades a terem que se deslocar à sede da União das Freguesias com o impacto que isso tem. Se nós juntarmos todos os custos associados, porque ainda por cima temos que ter, nós tivemos que constituir, veja bem, tem que ser criada a função de paquete, quase. Temos um jovem, nosso colaborador já há uns anos, que todos os dias transporta correspondência, não só a mim como à secretária, que tem que fazer a assinatura dos atestados e de todos os documentos que forçam a assinatura de 2 pessoas, normalmente a secretária e o presidente, e portanto há aqui um custo para o erário público que se mantém, que cortado pela ausência de senhas de presença aos membros das Assembleias de Freguesia, que também foram extintos, e ao vencimento parco que era recebido pelos autarcas a tempo inteiro, que provém do Orçamento do Estado, não é nada significativo. Inclusive, os 3 Fs, o Fundo de Financiamento das Freguesias, é transferido em igual circunstância, como antigamente era, portanto nem sequer há poupança aí, o que era distribuído a Caxias e a Passos de Arcos passou a ser distribuído à União das Freguesias. Deixe-me só concluir dizendo-lhe que há e isto para mim é o principal problema. Aliás, há 2 problemas que são
só de quem vive isto diariamente. Eu costumo dizer que o legislador está sentado a uma secretária, que é uma figura que eu não consigo personificar. O legislador é uma coisa quase como o Voldemort do Harry Potter, não é? É um nome que não se pode dizer e que as pessoas não sabem que existe, embora no episódio 4 ou 5 ele aparece, com um ar muito sinistro. O nosso legislador também deve ter um ar sinistro. Que é o facto de somos 3 freguesias, existiam 17 vogais, vamos incluir os presidentes, quer dizer, havia 14 vogais e havia 3 presidentes, e agora há 6 vogais e um presidente, para 3 territórios, com a responsabilidade de cobrir esses 3 territórios, sendo que a tempo inteiro estou eu. Mas E os outros... Apesar desse esforço todo, sendo que em termos reais a população ficou prejudicada. Portanto, não fica. O problema é esse. Consegue colmatar com esse esforço? Eu quando falo da crítica ao modelo, perceberam que crítica eu fiz. Eu não utilizei o argumento de estar mais longe da população, de que a população perdeu. Não sou demagogo. Eu vou concreto aos assuntos. E o assunto tem a ver com dificuldades de operacionalidade por parte dos eleitos. Eu tenho dificuldades enormes de operacionalidade. Porque eu não consigo. Os 7 não chegam. E eu estando a tempo inteiro, tenho 2 aposentados na minha equipa de 7 pessoas. Tirando eu, são essas pessoas que têm mais disponibilidade de tempo. Todas as outras trabalham. Porque nem sequer recebem vencimento aqui na freguesia. Recebem senhas de presença, 100 euros por mês. Quer dizer, está no limiar, está abaixo do rendimento social de inserção. Quem é que pode estar a tempo inteiro numa freguesia a ganhar 100 euros por mês de senhas de presença em reuniões de executivo? O funcionalismo público a todos os níveis em Portugal é mal pago. Não sou a primeira pessoa a dizer isto, já houve várias pessoas que disseram, e muito mais responsáveis e muito mais mediáticas do que eu estou a dizer algo que toda a gente já sabe. E de facto, como é que se consegue tirar? Há aqui muita carolice e há aqui muito empenho. Ser autarca local é uma missão. Eu às vezes digo, é quase voluntário, não digo que é voluntário para não ofender aqueles que são verdadeiramente voluntários, mas de facto é uma missão quase voluntária. E temos problemas muito complicados de operacionalidade. Como é que eu, que tinha 30 instituições em Paços de Arcos, agora me vejo com 120? A ter que ir aos aniversários de toda a gente, e às festas e lançamentos de livros, e declamações de poemas, e recitais e concertos. É impossível. Não dá. Quer dizer, não consigo. Eu tenho agenda, quando se aproxima o fim de semana, a partir de quinta-feira à tarde, sexta-feira, tardes e noites, fins de semana, são 2 e 3 atividades à mesma hora, em vários sítios diferentes. Não dá. Eu tenho uma obrigação, enquanto o eleito mora, e porque tenho um vencimento que me é atribuído pela Junta, e não reclamo, tenho algum cuidado em pedir aos colegas que representem, mas tem havido da parte deles uma abnegação extraordinária e fazem este tipo de representação. Mas convenhamos, e sem qualquer tipo de desaforo para com eles, porque não há, porque eles sabem que eu sou muito frontal. E é pena que assim seja, mas as instituições querem o Presidente da Junta, seja ele quem for. Seja eu, seja o A, o B, o C, o D, seja você ou aquela menina. Seja quem for. Eles querem o Presidente da Junta, porque aquilo é que dá corpo ao evento. Dignidade. Não é? Agora, eu tentei assegurar a representação oficial e institucional da Junta de Freguesia. E isso temos vindo a conseguir. Mas é de facto muito complicado. E o grande óbice a esta reestruturação tem a ver com isso. Porque ainda por cima tem outro óbice, que é a questão da delegação de competências. Que uma lei tardia, já de setembro, já do mês das eleições, uma lei tardia, veio a criar e que agora está em fase de discussão para serem firmados os acordos de execução até final de abril. Mas tudo isso também é assim um bocadinho a sapateiro, desculpem lá. Sendo presidente desta mega freguesia, como é que avalia a atribuição de competências e a atribuição de financiamento por parte da Câmara e se considera que é realmente proporcional ao número de população e se consegue abranger as necessidades? A lei, conforme eu dizia há pouco, é tardia. A lei devia ter aparecido antes da agregação. Seria feita uma melhor agregação com uma lei a antecipar essas agregações. Faz-se a agregação sem se perceber quais são as condições. É quase como
constituir uma equipa de futebol e ir jogar para um pelado, quer dizer, constituem a equipa de futebol com os melhores jogadores, mas não se percebem em que condições é que vão jogar, e de repente vão jogar num campo pelado, ou vão jogar numa placa de cimento, e afinal não são 11 porque o campo é só de 5, constituem-se um papel de 22 jogadores mas só precisava de 10, portanto, foi tudo feito ao contrário. Depois, qual é o problema? Primeiro, novamente o legislador, o Voldemort desta história, decide atribuir competências próprias às juntas de freguesia sem a consultar. Ou seja, competências que eram delegáveis na anterior lei são transformadas em próprias sem consultar as juntas. Sem perguntar à junta se têm o dinheiro para dar corpo e dar consequência às competências próprias que lhe são atribuídas. A Câmara Municipal, e muito naturalmente, diz à junta: então as competências são vossas, não me venham pedir dinheiro. E o Presidente da Junta diz: Sr. Presidente, então, mas antes não eram. Os senhores delegavam essas competências e passavam o respectivo dinheiro associado ao custo associado ao seu desenvolvimento. Não, mas agora vão reclamar ao legislador. Segundo, há um avanço, há ambição. Também não é tudo é mau. Há ambição nas competências que são potencialmente legáveis através dos acordos de execução. Mas aí também é aquela coisa à portuguesa. A linha A do artigo 132 diz: são assumidas como delegadas uma série de competências. Mas depois há uma linha que diz: para que as competências sejam operacionalizadas tem que se assinar um acordo de execução. Ora, acordo no dicionário significa que há partes, não sei, 2, 3, 4 ou 5, que chegam a um acordo. Não havendo acordo, não há delegação. É contraditório. Ou seja, o legislador quis dar competências, mas não quis. Quis e não quis. Quis por um lado e não quis por outro, porque deixou na possibilidade dos Presidentes de Câmara e dos Presidentes de Junta a assinatura dos acordos. Mas há ainda uma coisa pior. Admite-se, no âmbito dessa delegação, a passagem de competências acrescida da transferência de meios humanos, materiais, financeiros e patrimoniais. Muito bem, mas era preciso que a Câmara Municipal os tivesse. Dá um exemplo concreto. Brigadas de jardineiros, brigadas de limpeza, têm que ter encarregados. É obrigatório. Constituir uma equipa de operacionais que anda a assentar a calçada ou que anda a varrer ruas, tem que ter um encarregado. A Câmara Municipal, se decidisse passar na íntegra ou mesmo parcialmente a limpeza urbana ou a intervenção na via pública, teria que passar equipas no seu todo com os respectivos encarregados. A Câmara Municipal não tem pessoas para passar. Se houver 2 encarregados de jardins, com 5 juntas, como é que faz? Divide os homens ao meio? Não pode. Logo, se a Câmara Municipal não tem condições de passar os recursos humanos, sobretudo os humanos, os financeiros, ainda se arranjam. Os materiais, é equipamento, / patrimoniais, que é a passagem da propriedade de determinadas máquinas para a junta de freguesia. Então, mas se não há os humanos, como é que a delegação de competências pode ser efetuada? Resultado das negociações que temos vindo a fazer, aquilo que a Câmara Municipal nos vai passar é competências e um envelope financeiro associado. Ou seja, eu preciso de 20 pessoas para varrer ruas. A Câmara Municipal não tem 20 pessoas para me passar nos termos da lei. Passa-me o dinheiro para as contratar. Portanto, eu vou ter que fazer uma estimativa de custos associada à contratação de 20 pessoas para varrer ruas. E a Câmara Municipal vai passar o dinheiro. Ou seja, andamos a fintar a lei. Isso significa que, é viável. De certa forma, a dependência da Junta perante a Câmara aumentou. Não é a dependência. É falta de... Eu não quero ser ofensivo, mas há aqui falta de intelecto, para não dizer falta de inteligência. Falta de intelecto, há falta de tato, de cheirar aqui a rua para perceber que isto não é assim. Não se pode chegar e escrever. Eu escrever também escrevo, eu farto-me de escrever. E o que eu escrevo, enfim, eu até escrevo sobre coisas que sei. Tenho esse cuidado. Mas podia escrever uma série de barbaridades sobre coisas que não sei. Escrevia, ainda por cima é para um jornal local. Poucas pessoas leem. Escrever na lei é fácil. E pôr lá as vírgulas no sítio, às vezes nem se conseguem. Agora, a realidade, a prática, o problema das leis em Portugal, sempre se disse que o nosso país é dos que mais legisla, tem leis muito bem feitas. O que é que isso interessa se elas não são aplicadas na prática? Falta a noção da realidade para se perceber que aquilo que está ali escrito não é execuível.
Eu gostava de ver, ainda vou tentar averiguar, no fim deste processo todo, se há uma única junta no país que tenha assumido todas as competências que estão ali previstas. Eu estive numa sessão que a Associação Nacional de Municípios organizou em Coimbra. Houve presidentes de junta e presidentes de Câmara que se levantaram para falar de zonas mais interiores do país, que basicamente disseram: eu quero fechar rapidamente o acordo de execução, onde eu presidente de junta de Moimenta da Beira, quero encerrar rapidamente o acordo de execução, onde vou dizer que não quero nada. Pá, não há condições. Para já que não há juntas com dimensão para receber aquilo. Depois as câmaras também não têm como passar. Falta de noção da realidade. Pior, o Orçamento de Estado impede a contratação pública de pessoas. Está lá escrito, é tácito. Não há contratação de funcionários para a administração pública. E vocês perguntam: então, mas espera lá, então vai precisar de 20 homens para varrer ruas, como é que os vai contratar? Vou reduzir o desemprego, vou ao Instituto de Emprego e Formação Profissional. E mais, se tiver que fazer alguma contratação excedente, excepcional, tem que recorrer à prestação de serviços. Que é outra coisa em que o raio do legislador, ou o governo, ou quem quer que seja, também não pensa. Não há limites à prestação de serviços, tirando aquelas que existem no Código da Contratação Pública. Mas há limites à contratação de pessoal. Portanto, eu posso fazer outsourcings. Eu preciso de jardineiros para fazer a gestão e manutenção do Jardim Municipal de Oeiras, que é aqui ao lado. Vou contratar jardineiros, não posso. O Orçamento de Estado não permite, eu sou um organismo público, não posso contratar pessoas. Então como é que eu faço? Faço um outsourcing, vou ao mercado contratar uma empresa de manutenção de jardinagem para fazer a manutenção. Eu vou gastar mais dinheiro. O erário público vai gastar mais dinheiro na prestação de serviços. Mas como eu não posso contratar pessoas, gasto mais dinheiro. Isto é um cíclico, é falta de capacidade de perceber onde é que se gasta dinheiro no país, para poder ter ações e decisões mais adequadas à redução do déficit, ao endireitar das contas públicas, à verdadeira noção do que é gerir um país. Não é? Como Presidente, se tivesse que nomear as competências mais importantes da sua junta de freguesia, se tivesse que selecionar, não pudesse, portanto, abranger... Ok, tudo bem. Quais é que acha que são as mais importantes? As três principais têm a ver com a área social, têm a ver com a área da limpeza urbana e têm a ver com as pequenas reparações na via pública. São as três principais áreas. Eu já não vou muito mais longe. Quando a lei diz delegam-se espaços verdes, o nosso Presidente de Câmara pode perguntar: queres o Parque dos Poetas? Eu digo: não, vamos definir o que é espaços verdes. O acordo de execução tem que ter anexos. A Câmara Municipal vai-nos passar algumas áreas ajardinadas, mas tem que estar lá definido quais são as áreas ajardinadas. É óbvio que só se eu fosse louco é que pedia à Câmara Municipal para me delegar a gestão e manutenção do Parque dos Poetas. Não temos dimensão para isso. Mas é que a lei diz lá: gestão e manutenção de espaços verdes. Eu não considero o Parque dos Poetas um espaço verde. Considero um parque urbano. Mas, enfim, o Jardim Municipal de Oeiras é um espaço verde. Não é propriamente um parque, é um jardim municipal. Portanto, jardim e espaço verde tem uma dimensão, se calhar, um bocadinho acima daquilo que é a Junta de Freguesia. No âmbito do acordo de execução, a Câmara Municipal não nos vai passar o Jardim Municipal, não é? Referiu que uma das competências que considera essencial para uma junta é a ação social. Sendo que vivemos numa conjuntura de grande crise económica e que Oeiras não consegue viver à parte dessa situação, apesar dos bons indicadores que vai apresentando, tem-se deparado com situações complexas ao nível social. Qual é que é o testemunho que nos pode dar? O problema social agrava-se a cada dia que passa, não é? E eu digo que o principal problema está na classe média que já não o é. Não está tanto ao nível da pobreza extrema, da indigência ou da fome. Não, isso não. Aqui parafraseio o Sr. Presidente da Câmara: só passa fome em Oeiras quem quer. Porque não falta pessoas, instituições, restaurantes que deem de comer às pessoas. É a mesma coisa que os sem-abrigo. Também não precisam de estar na rua, porque têm onde estar. Mas isso é uma questão de às vezes são questões de opção. E eu não vou entrar por aí porque posso até referir algumas suscetibilidades. O que eu me deparo é a classe média, que por razões várias teve que manter um determinado número de despesas, que não consegue reduzir. Tem a ver com a educação dos filhos, tem a ver com a casa própria, tem a ver com o tipo de despesas que são impossíveis de deixar de ter e que viram reduzido o seu vencimento em 25%, 30% a 40%. Isso é dramático.
É muito dramático e nós já percebemos disso no dia-a-dia. Nós fizemos uma festa de Natal para 520 famílias credenciadas do Conselho do Oeiras, da União das Freguesias, e apercebemos-nos de que havia ali pessoas que há uns 2 ou 3 anos atrás não passavam qualquer tipo de dificuldades. Portanto, houve ali um rombo em volte-face na sua vida muito, muito complicado. E ainda por cima estamos a falar de pessoas que não estão habituadas a isso. Porque, infelizmente, e mais uma vez sem querer ferir suscetibilidades, há pessoas que ao longo da sua vida sempre passaram por dificuldades e que acabaram por se habituar, infelizmente, a passar essas dificuldades e viver com elas, a conseguir montar uma estrutura de vida com essas dificuldades. Agora, aquelas pessoas que não estavam habituadas, é muito complicado. Como é que se diz não a uma criança de 10 anos que quer um carrinho, não é? E o pai ou a mãe terem que dizer que não pode comprar? Como é que se pode dizer a uma criança que diz, mãe, eu quero um bife? Pai, eu quero um bife, e vai ter que continuar a comer atum com batatas cozidas. Eu mais uma vez digo, não quero ferir suscetibilidades nem parecer estou a ser irónico ou a gozar com isto. Eu deparo-me diariamente, quer dizer, eu tenho audiências com pessoas que estão desesperadas para arranjar emprego porque atingiram uma determinada idade e, convenhamos, os 50 anos, aliás, qualquer dia a média da idade é aos 60, diz que a meia idade é aos 40, eu tenho 43. Não estou nem em crise de meia-idade, nem considero que seja meia-idade. À medida que vamos evoluindo, esperança média de vida, a reforma, eu se calhar estou ainda antes da meia-idade. O meia-idade é aos 50 anos. Agora, encontrar emprego aos 50 anos é muito complicado. E tenho pessoas que já aqui existia desesperos, de pessoas que tinham uma vida perfeitamente controlada e bem organizada e que de repente o desemprego lhes provocou um problema grave de manutenção da sua estrutura familiar. É que isto depois provoca problemas de outro foro, não é? Provoca depressões, provoca problemas de natureza de desagregação da própria família, problemas de natureza familiar, que são muito difíceis de cuidar numa intervenção social primária. É que nós temos vários estágios de intervenção social, não é? O Sr. Presidente referiu que as pessoas no Conselho de Oeiras só passam fome se quiserem. Mas, como sabe, naturalmente, existe o fenómeno de pobreza envergonhada. É exatamente sobre isso que eu estava a falar. Têm dificuldade em assumir essa situação. Como vamos ser ouvidos por várias pessoas, se tivesse que informar, muitas vezes é questão também da informação. A pessoa sente-se constrangida em informar-se onde é que pode ir quer dizer, um certo equilíbrio. Eu percebo o que está a dizer e nós funcionamos muito quase como uma gabinete de aconselhamento. Eu peço desculpa de o estar a interromper, porque por vezes o que a pessoa também precisa é de uma certa orientação. E nós estamos abertos, e que fique claro, e informação a quem nos irá ler, ouvir e ver, podem-se deslocar a qualquer altura do dia, em horário de expediente, a qualquer das delegações da União das Freguesias, quer na sede em Oeiras, quer nas delegações de Paço de Arcos e Caxias, onde nós temos uma estrutura de assistentes sociais notável. Eu nunca perco a oportunidade para dizer que elas são umas trabalhadoras incansáveis e tecnicamente muito competentes, que acolhem todas as questões que sejam colocadas, porque nós temos aqui outro problema que é do Estado, que é qual é o limiar da pobreza. Qual é o limiar em que permite que haja uma série de mecanismos que são despoletados para ajudar as pessoas? É um limiar muito baixo. É o limiar que eu digo quase da indigência. Porque a Segurança Social é que determina o limiar abaixo do qual as pessoas podem começar a receber banco alimentar, a banco de medicamentos, banco de roupa e outro tipo de ajudas. Ajuda através do Fundo de Emergência Social, que eu louvo a Câmara Municipal por o ter criado. Eu tenho um fundo de maneio da freguesia, nós pagamos a miúde contas de água, contas de luz, pagamos às vezes juros de dívidas de rendas. A renda no todo é difícil de pagar, porque já são valores um bocadinho maiores. Nós criámos, foi uma das coisas que eu criei, foi um fundo de maneio e que eu autorizo pagamentos quase diários. Eu tenho os assistentes sociais a irem aqui ao lado ao multibanco pagar contas. As nossas assistentes sociais são de uma sensibilidade extraordinária. Portanto, as pessoas e são atendidas de forma muito discreta. Vêm aqui e pedem para falar com a assistente social. São atendidas com todo o sigilo e com toda a descrição. E, acima de tudo, são ouvidas e podem ter uma palavra de aconselhamento face à sua situação. E nós temos uma série de acordos com empresas de ajuda ao controle do crédito. São situações que não têm vertentes comerciais, têm vertente social. E temos vários acordos e podemos encaminhar as pessoas para esse tipo de ajuda mais profissional. E eu cheguei a ter, na Junta de Paço de Arcos, um acordo com a DECO para os sobreendividados. E fazíamos sessões e fazíamos aconselhamento pessoal. Portanto, a Junta de Freguesia, a União das Freguesias neste caso, tem todos os mecanismos para apoiar as famílias. Portanto, não tenham vergonha
e mais uma vez sempre sigo de suscetibilidade, de pedir a nossa ajuda, porque nós temos todo o cuidado de o fazer. Aliás, mantendo todo o sigilo que é obrigatório nestas ocasiões, portanto as pessoas não têm que ter receio de nos procurar. Sabemos que uma das faixas sociais mais afetadas pela pobreza é a terceira idade. Gostava de percepcionar a sua opinião sobre a suspensão do meio de transporte que respondia às necessidades maioritariamente dos idosos, que era o autocarro Combos, que era uma parceria com a Câmara Municipal e com a Vimeca, e houve uma suspensão por parte da Câmara. Como é que olha para as consequências de mobilidade, ao nível da mobilidade? Eu vou já falar sobre isso, mas permita-me uma pequena correção. Eu não sou das pessoas que acha que a pobreza se situa mais ao nível da terceira idade. Até porque os idosos em Oeiras, face às políticas notáveis de intervenção social, sobretudo para a classe etária mais elevada, que foram sendo desenvolvidas em Oeiras nos últimos 30 anos, somos dos concelhos do país, pedimos messas no tratamento dos nossos idosos, atenção. E nesse aspecto não há velhinho, com todo o carinho, que não possa dizer que se sente, ou que se possa dizer que se sente abandonado. O problema maior nos idosos, efetivamente detectado, é o isolamento, a solidão e a necessidade de apoio domiciliário. Isso é um facto óbvio, visível e perfeitamente identificado. Difícil de resolver, porque era preciso conhecer um a um. Há instituições que os conheçam, outras nem tanto, mas o que é um facto é que os nossos idosos têm acompanhamento ao nível dos centros sociais e paroquiais, da própria Câmara Municipal, dos programas diversos, dos centros de dia, dos lares, que são notáveis. A própria Santa Casa da Misericórdia. Portanto, não há, do meu ponto de vista, muito déficit de apoio ao idoso, mas há efetivamente um problema de isolamento e de abandono que nos ultrapassa os poderes públicos, passa muito por vezes por abandono familiar e por abandono ao nível até de acompanhamento médico, porque há algumas estruturas médicas que funcionam de forma um bocadinho automática. Indo ao Combos, é efetivamente um problema de mobilidade complicado. Eu senti de forma ainda mais intensa a suspensão do Combos, por uma razão. O Combos, em tempos, há 3 anos talvez, ia a Caxias e deixou de ir. E uma das coisas que mais me pediram em campanha foi que o Combos voltasse a ir a Caxias. Portanto, eu estava numa fase de tentativa, de sedução da Câmara Municipal para que o Combos fosse a Caxias. E agora, vou ser irónico, e a resposta da Câmara foi: suspenda-se o Combos em todo lado. É claro que nós sabemos as razões pelas quais o Combos foi suspenso, mas numa resposta rápida, e diria que independentemente dos argumentos... Mas tem que haver uma alternativa. Tem que haver uma alternativa. Criou-se aquela expectativa. Vamos lá ver. Pode a Câmara Municipal, ou podia, melhor dizendo, no início do programa, ou antes dele existir, dizer que não é competência da Câmara a resolução de problemas dessa natureza. Perfeitamente lógico. Não poderíamos sequer assumir isso como uma desfaçatez. Não é competência da Câmara. Mas a partir do momento em que a Câmara, mais uma vez, se antecipa ao Estado, mais uma vez assume voluntariamente e toma a iniciativa de criar um serviço que era por todos reputado de excelente no que diz respeito à mobilidade dos nossos idosos, a partir do momento em que o lança tem que o ter até ao fim. E neste momento tem que criar uma alternativa. Essa alternativa não tem que só estar, no meu ponto de vista, na criação de um título para a Vimeca, que penso que é o que está aventado, de haver um título que possa ser adquirido pela Câmara para beneficiar os mais carenciados. Não penso que seja a solução por uma razão. A carreira tradicional, clássica da Vimeca não vai a determinados locais onde o Combos ia. E isso vai continuar a provocar um problema de mobilidade aos nossos idosos e às pessoas mais carenciadas. Segundo, fica já aqui o REP, lançado à Câmara Municipal, que eu, enquanto Presidente da União, estou disponível para encontrar uma solução conjunta na qual a União das Freguesias seja parte ativa. Nós podemos criar um mecanismo de circulação alternativo, através de mecanismos que queríamos tentar encontrar, obviamente. Tínhamos que encontrar, em primeiro lugar, são dois fundamentais: o transporte e o motorista. Não quero estar aqui a fazer um pouco aquilo que o antigo Presidente da Junta de Cruz Quebrada fazia, que era transportar as crianças para a escola. Não é isso, mas
se a Câmara Municipal entender chamar-nos à discussão, nós estamos disponíveis para apresentar uma proposta concreta de transporte dentro da União das Freguesias, nomeadamente através da disponibilização de viaturas de 9 lugares, carrinhas, não propriamente de autocarros, porque isso já é um bocadinho mais complicado, mas a um nível mais reduzido, mas com uma circulação maior. Portanto, haveria uma maior circulação para poder fazer face ao menor número de lotação. Teríamos uma circulação mais frequente e estaríamos em condições de poder apresentar uma proposta à Câmara. Obviamente que passaria pelo facto da Câmara financiar esse projeto, mas que nós estamos em condições de o protagonizar. Ainda não houve essa possibilidade, porque isto é tudo muito fresco, mas obviamente que nós estamos do lado dos utentes. Não estamos do lado dos utentes, porque a Câmara foi explícita naquilo que se passou, nem me parece que os utentes estejam a virar-se contra a Câmara. Efetivamente os utentes estão-se a virar contra a situação e enquanto situação eu também sou contrário à situação, sem entrar em crítica, até porque é sempre fácil fazer crítica. Nestas ocasiões eu não entro em crítica fácil, porque tenho uma relação muito próxima com a Câmara Municipal e vou manter, mas penso pela minha cabeça, não sou censurável e digo aquilo que penso. Sendo esta entrevista de interesse público e principalmente de interesse para os municípios, o que é que os municípios de Oeiras podem contar do seu mandato? Olha, um mandato de grande proximidade e um mandato de grande prioridade à ajuda dos mais desfavorecidos. Não tenho os limites, eu costumo dizer, os limites são a tesouraria. Só há um limite para o apoio social, é a tesouraria, é o que o dinheiro não conseguia comprar. E agora não estou a ser, quase parecia um capitalista a falar. Mas efetivamente não tenho limites. Pondero outro tipo de ações, sou um imponderável no que diz respeito à área social. Aliás, às vezes até peço às assistentes sociais, por favor, não me ponham a atender pessoas, porque eu sou demasiado impressionável e influenciável, e elas têm outra forma de abordagem e conhecem as pessoas que têm à frente delas, e às vezes, até nisto, passa polémica do que eu vou dizer agora, há pessoas que enganam. Há pessoas que aproveitam determinada pobreza para enganar os outros. E digo porque sei que existe. E, portanto, não quero com isto ofender nenhuma das pessoas. As 99% das pessoas que não enganam ninguém, que são mesmo carenciadas, mas há ali 1% que engana. E eu, como sou suscetível, ainda me deixo enganar, portanto eu procuro não fazer atendimento social. E se tenho alguma pessoa que vem ter comigo com problemas dessa natureza, recebo naturalmente, registro, ouço, converso, mas canalizo sempre para a área social, não tomo qualquer decisão nessa matéria. Não tomo decisão de atribuição do que é que seja, até porque não é essa a minha função. Nem sequer tenho competências para determinar que esta família que agora aqui se apresenta vai passar a receber banco alimentar, ou vai passar a receber uma ajuda do Fundo de Emergência Social, ou que vai receber uma ajuda do Fundo de Maneio da União das Freguesias. Isso está fora de questão. Isso nunca farei e, portanto, sou suficientemente disciplinado para não ter esse tipo de atitude. Portanto, a minha população poderá esperar da minha parte todo o apoio. Agora, não faço milagres. Eu gostaria que a população me devolvesse com alguma tolerância. Aquilo que eu tenho para dar e que me empenho para dar, da parte deles só peço tolerância. Reajo um bocadinho mal a alguma insensatez, há pessoas que se dirigem a nós como se nós fôssemos obrigados a resolver os problemas. E quem não me conhece não sabe que eu vou fazer as coisas de outra forma. Quem me conhece sabe que eu dou tudo. Eu só preciso que as pessoas mereçam. O saber merecê-lo custa um bocadinho. Eu sou um bocadinho exigente e, portanto, quem me conhece sabe como obter de mim aquilo que precisa. Mas há que fazer por merecê-lo. E aquela atitude de nós temos a obrigação, é muito contraproducente. Eu fico sem vontade nenhuma de ajudar quem me, de alguma forma, encosta à parede com você tem a obrigação de fazer isto é uma vergonha. Detesto este tipo de discurso. Aliás, as pessoas levam cada resposta. Bem, adiante. Para terminar, eu não podia deixar de lhe fazer esta pergunta. O Sr. Presidente é conhecido por ser uma figura próxima de Isaltino Moraes. O seu percurso foi ligado ao Dr. Isaltino Moraes. Como é que olha para os últimos desenvolvimentos deste processo e como é que vê a negação de prisão domiciliária ao ex-autarca? Eu não falo sobre questões de justiça. A única coisa que poderei dizer em relação a isso é que eu sou um grandíssimo amigo do Dr. Isaltino Moraes.
uma pessoa com quem eu trabalhei nos últimos 20 anos, e à parte da questão profissional cresceu uma forte amizade, e é só sobre isso que falo. E nesse sentido, obviamente que sou parcial, porque sou amigo, e não queria de todo que ele estivesse nesta situação. Arrepio-me só de falar nisso. Ainda falei com ele ao telefone há 2 dias e fico sempre muito melhor quando isso acontece, porque é sempre bom falar com os amigos, e só tenho pena de não poder tirá-lo de lá, não é? Se a minha força para que ele saísse fosse pudesse ser materializada, a minha força, e não é só a minha, convenhamos, há muito mais pessoas que fazem tanta força ou mais do que eu, já o tinha tirado de lá. Portanto, não me pronuncio sobre questões de natureza judicial. Obviamente, como amigo, acho que ele um dia lá está. Eu nunca quereria que ele lá estivesse e quero que ele saia de lá o mais depressa possível. E eu não preciso de utilizar este meio para que ele saiba que eu sou muito amigo dele, e serei o resto da vida. É uma pessoa notável, como ser humano. E agora aproveito para dizer algo que é pouco visível quando se fala dele. As pessoas falam do autarca, falam do líder, e para mim Isaltino é um homem, e é um grande homem. Muito obrigado pela entrevista que nos deu e pela cortesia que fez ao Eras Digital, e foi um prazer. O prazer foi meu, muito obrigado e muitas felicidades para o vosso projeto.